um só eterno, é Melquisedeque, na figura de Jesus Cristo, Espírito eterno, a imagem, a razão de todo, da criação de todo o universo. Fundamento e princípio. Esse vídeo é curto, é apenas para falar diretamente ao Bolsonaro. Poderá dar ouvidos a este velho e poderá não fazê-lo, mas eu direi. Está ali já a propaganda, a projeção do grande dia. O grande dia que estará um dia face a face. Eu vou dar ênfase para compreender onde está a dimensão desse grau de loucura. Então, já estão vendendo o produto. Hoje é quinta e sexta, amanhã, o grande dia, grande noite. Por quê? Estará os dois presidenciáveis, Lula e Bolsonaro, frente a frente, cara a cara. Tem sentido? À vontade. Não tem. Por quê? É simples. Iríamos agora, depois de 16, segundo Fernando Henrique, de desgoverno, da loucura extremada, em que entrou um campo de morte contínua dos inimigos e de valor da expressão dos negócios dentro dos próprios legisladores. E agora interpretar que na história da Globo, que está no seu final. Então esse é o final, é o de baixa o pano. Essa expressão, não cabe à Globo a glória. Nem cabe poder nenhum de querer fazer novamente um outro colorido. Poucos aqui não sabem, mas eu vivi esse tempo. O Collor era um jovem que não tinha maturidade suficiente para ser um presidente. Mas a Globo pôs ele lá. Muito bem. Já sabemos o resultado, todos sabem. Foi uma tragédia. Já começou em morte. Já alguém que manuseava interesses, usando o presidente, conduziu aquela condição que daqui a pouco é morto ele e a amante na mesma cama. Ninguém sabe disso. É só voltar e pesquisar no Google, que sabe tudo. Posto isto, eu leio que agora, decidido por Alexandre de Moraes, o Bolsonaro terá 96 minutos dentro de uma relação para 96. Ou seja, tem que colocar isso em termos percentuais. Do tempo disponível, 96% do tempo disponível agora na final, em que a Globo vai ser artificializará o que lá ocorrer, e 6% ao Bolsonaro. Eu considerei que eu pego os 94, eu faço por 2, dá 47. E dos 47, nesses números todos, eu vou ser conduzido a números que só o profeta reconhece. O número 6 é o número do homem. Se eu divido 94 por 3, deixa eu ver quando dá. A maquininha não funciona mais. Alguém que eu faça. Vai ter um número de fato que eu chamaria assim um número significante. Mas o 6 por si já é. O 6 é 6, o número do homem, enquanto eu não divido na figura de duas pessoas em um só. Agora sim. Mas mesmo assim, dividir, eu tenho 3. Mas não é insuficiência. É necessário 1. Então, se eu pego esses números todos e uso o 3 como referencial de divisão, vai restar
faltando um. Eu chego até o número 99. O que quer dizer com isso? Eu diria o seguinte, é o pensamento daquele que sabe como é que as urnas funcionam. A urna está por expressão da Globo, a urna está em expressão do Lula, a urna está em expressão por todo o Supremo Tribunal de Justiça. Todas essas ordenações são fruto dos mesmos espíritos, nas quais inclui a Globo, inclui o Lula, inclui todo o sistema. Inclusive os corporativos do judiciário, e vai incluir aqueles que fizeram negociações com dinheiro, que vai redundar na questão do Roberto Jefferson. Agora, Roberto Jefferson é armado, eu resisto, eu defendo. Eu vejo a figura do Pedro, eu morro por ti, eu morro por ti, eu morro, fácil. Pra trás, Satanás. Não cogita das coisas do eterno, mas do mundo. Como resolverá? Essa é a questão do último dia. Dia 29. É um Shabat. No anoitecer do Shabat. Já ultrapassou o Shabat. Se perguntar, o judeu sabe. Consequência? Estamos entrando no dia do Senhor. Domingo? Um não tem. Está falando o quê? Aqueles que têm bons ouvidos para ouvirem. Mas vou falar ao governo. Vou falar ao presidenciável. Por que não dos dois? O padre já rejeitou o outro e todo o Brasil. Como isso aqui? Aqui não é teu lugar. Num presidenciável, aquele que já está condenado na justiça. Tantas vezes, como? Não, vai fora. É isso, cai fora. Legal? Então o que fazer? Já que fizeram todo o teatro, toda a fantasia, está tudo armado. E todo mundo quer vender aquele horário. Quer ter multidões ouvindo. Calem-se. Deixa eles falarem no vazio. Como fazer? Vamos pensar. Se eu penso na urna, e ela é fraude, a urna é fraudulenta, quando eu digo a cabeça do que nasceu antes é fraudulento, a urna toda é fraudulenta, o processo é fraudulento. Fora de um só justo, sobrou nada. Isso dito, o que esperar naquele dia agora, em que o Shabat agora vai transpor para o dia domingo. Mas eu vou considerar a urna fraudada. Se a urna é fraudulenta, ou seja, a cabeça, a mente está deformada a esse grau, não há urna passível de dizer essa é fiel. Assim considerado, vamos entender. Eu diria o seguinte, o Bolsonaro vai ter apenas poucos minutos. Se eu pegar em termos de tempo, que eu transferi para 6%, mas calcule em tempos. O outro vai falar, mas não vai falar e papá, não, vai intercalar. Ou seja, se eu pego os 94, esse 94 eu divido, admitamos, por 6, eu tenho uma relação de quanto? Então estaríamos dizendo, a cada porção que aquele fala, resta 1 minuto para esse. A cada porção que aquele fala, aí vou dizer na cara de um, você papá. Pode falar. Acabou. Não tem defesa. Aí pode, você é um cretino, você é mentiroso, você vai falar. Acabou. Então vamos dar o troco para aquilo que o Bolsonaro, quando se postou na posição de autoridade, pôs a mão nos ombros do Lula, e aquele que de fato foi conduzido à corrupção, não tinha mais o que dizer. Se dissesse como se viria esse quadro, poderia de fato o Bolsonaro aproveitar aquele momento e dizer, Lula, é simples, nós queremos um Brasil, se você quer um Brasil de fato, que vá para frente,
Compreendamos que não há como um homem só ser a razão de juízo de uma nação. Assim diria, Bolsonaro, eu não tenho essa competência toda de considerar que eu vou resolver tudo. O que eu preciso fazê-lo é ter noção, o fundamento e princípio, como de um sacerdote, que vai dizer, mantenham a linha de conduta dentro de um padrão da verdade, em que você não seja um adúltero. Ora, se esse é fundamento, ele vai dizer, eu vou colocar no meu governo pessoas qualificadas em cada área técnica. Eu vou ter um Tarcísio, eu vou ter um fulano, vou ter o ciclano, e todos eles são pessoas dignas de confiança. Aí diziam lá atrás, bom, tá pondo só militar. Não tem outro lugar para buscar. Então hoje, no governo Bolsonaro, ficou configurado pessoas extraordinárias que não estão sendo conduzidas pela Globo. Todos eles são competentes aonde colocaram. Aquela senhora levantou, é o que sustentou a história do Covid. Naquele momento de crise, sustentou a economia no agronegócio e assim por diante. Compreendemos isso? Eu diria o seguinte, eu proporia ao meu amigo Bolsonaro, não só amigo, meu irmão e amigo, assim em Cristo diria, olha, conclame todos que estão do teu lado, expressão já específica, determinante de quem vão votar. Não é questão de dar lugar, que todos têm que ter lugar para mentir à vontade. Não é se mais lugar, não tem mais lugar. Então dirás, todos aqueles jornalistas independentes, sem exceção, todos. Defina-se, os que estão com a Globo que fiquem, fazer a projeção daquilo. Nós não faremos. Então, conclamo a todos ouvirem a minha voz. Na correspondência do que o Lula estiver dizendo, coloquem do lado outra telinha. Ouçam. Aí os dois estão com tempo de 100%. Não engana. Não fiquemos na cabeça do Moraes. Acabou. Moraes está no chão. Não é autoridade. Compreendamos? Não estou querendo machucar o Moraes, mas não tem como dizê-lo. Por quê? Alisar, não tem alisamento. Compreendido? Então, dia do horário correspondente da Globo, em correspondência, todos que estão do lado do Bolsonaro, por expressão, dizer que essa é a maioria. Essa é a urna que ganha. É simples. Acabou. Aí, no dia seguinte, deixo qual é o que os institutos vão dizer. Aí nós vamos dizer, estamos instituídos da verdade. O povo em verdade, o povo em consciência despertada, diz publicamente, não temos o que esconder, nem tornar o voto por ocultação. Senão nós temos resolvido o caso do Celso Daniel e também do Adélio. Não vamos dar margem outra vez a essa condição horrorosa. Ficou claro? Então lá, Bolsonaro vai sair no chão e vão tornar aquilo para dizer o Lula ganhou. Não permitam. Diga claramente, estarei declarando em paralelo, assim como a urna é em paralelo, para que eu diga direito e verdade. Ele diga o que quer dizer. Esse lugar, em paralelo, onde falamos, de todos que querem de fato participar, ouvirão. E saberão que não há como fazer a mistura. Aqui estão a urna fiel. Deixe lá, a urna do Lula. Façam dos seus partidos por cadáveres, ou existe como dividir alguém ao meio e dizer que ele continua vivo.
É isso que diz de Abraão, embora não saibam. Desde Abraão está declarada essa condição. Essa história de poder achar que criando justificações num, criando confrontações da ordem, posso resolvê-lo. Ah, dirão que somos desordeiros. É isto. O Bolsonaro é essa voz do Eterno em Melquisedeque. No dia, naquela noite, foi declarado por Moisés: o anjo exterminador passará em cima da terra do Egito. Todo que não for parte do Egito estarão na sua casa protegidos. Todos os demais serão mortos. Essa é a praga, a 10ª. Vou ler e compreender. Vamos ler o Êxodo, para não compreender que é a história de Carajé. Onde está meu óculos? Está aqui. Então, diria, dia 29 para 30, não sei se é lua cheia, talvez até seja. Tem que verificar qual é a lua do dia 30 esse mês. Então, nós falamos. Arão, a porta-voz de Moisés. De Arão, por Melquisedeque e Abraão. Deus Altíssimo sobre todos. Não tem lugar para eu sou. Mas e Jesus? O sacerdote eterno. Então, a primeira praga é sangue. O que é sangue? Na expressão do profeta, é esse arranjo que daqui a pouco eu não tenho mais, sei que eu sei, não sei de onde eu venho, eu tenho um partido, tenho uma coisa, eu calço. Pronto. É como dissesse, no sangue do homem se faz alguma coisa, não vale nada, vai morrer. O sangue é o Espírito. Esse é o caso da nova aliança do meu sangue, diz o Eterno. E vai em frente. A segunda praga é as res. É o achar. Tá. Assim como a Globo elegeu um Collor, agora queria eleger também, por exemplo, o Huck, com toda a sua mansão lá em Angra, e negando o eterno Deus, aquele que abençoou Abraão, abençoa a Moisés por Abraão, aquele que chamou José, ele nega. Como é que a Globo quer colocá-lo? A própria proposição da Globo mostra a impossibilidade do Huck ter governo sobre uma nação. Não, nunca. Nem Zelensky. Vou em frente. Segunda praga. A terceira praga é piolhos. É o que você vê na história do Alexandre. Estão sempre com coceira. Quarta praga, moscas. Na hora que vem podridão, a presença dos abutres. E as moscas estão ali expressas. Na figura dos profetas, as moscas é a expressão do Deus da podridão. Está na figura, se não me engano, de Amon. Amon. Ou de um correspondente ídolo. A quinta praga, olha as mãos. Falo das pragas, estou mostrando as mãos. Ou estou mostrando as mãos, estou mostrando a lei. Direita e esquerda de um só conciliador. O matarás, invejarás, adulterarás. Claro, não tem fundamento. O Lula é fundamento? Loucura. O Bolsonaro é? Esse é ponto. Agora está com conselhos possíveis que ele vai ouvir.
Vamos morrer sendo aconselhados, mas nunca será possível eu dizer que agora vamos diminuir os votos para a idade 10 e que lá agora na escola já vem formada a sexualidade e os pensamentos políticos. A urna! Quinta praga. A morte dos rebanhos. Então, nesta noite, naquela noite da Globo, na expressão dos Lulas, naquela noite do ladrão, nós estamos por ladrão daquela noite. Luz. Morte dos rebanhos. Todos que seguiam o Lula e a Globo estarão na morte. Ou seja, não terão mais poder para exercer juízo sobre esta nação. Essa nação é terra da Vera Cruz. Sexta praga. Feridas purulentas. É o caminho para a ideia daquele homem tomado pela lepra. E a lepra aqui está com referencial do espírito totalmente apodrecido. Juízo apodrecido. Sétima praga, granizo. Deixou de ser as pedras e matar a adúltera. Agora tem a bomba, em que o Zelensky está nesse meio, para resolver o problema. Vamos em frente. Oitava praga, gafanhotos. Gafanhotos, o Estado estruturado pelo Lula e PT e por todos aqueles que querem derrubar o Brasil, como uma figura de Macron sobre Zelensky. Anúncio da 10ª praga. A nona. Onde é que está a nona? A nona. Trevas. Naquela noite, dia 29, trevas. Lá, um cara falando a esmo vazio. Naquela noite, o anúncio da Páscoa. Lá estará a voz de quem ninguém ouviu, a face de quem ninguém viu, mas todos ouvirão. A vitória está ali terminada. Se disser antes 70-30, 90-10, entre 70 e 90. No resto, a Globo ficará por mostrar da sua potência. Pronto. Não adianta fazer renovação de algo para a Globo, porque não tem nada a ofertar. Então deixe que alguém que adquira aquele lugar o faça, em devolver tudo aquilo que de corrupção gerou no Brasil. Não é questão de dinheiro. Se alguém faz como o Moro vai falar, e roubaram tantos bilhões, isso aí, diante do tanto quanto do dano gerado numa nação, na forma do seu pensar, no juízo dos seus juízes, isso é impagável. Não tem preço que pague, não existe forma de colocar em dinheiro. Assim, dia 29, ouviremos de uma só voz, em todos que projetarem uma só voz. Se o Geyer tem seus seguidores, todos estarão ouvindo o Geyer, em paralelo com a imagem de um só presidenciável. Os outros fiquem com eles. Vamos ajudar o Moraes, não fique só em 6%, fica com todo. O outro se cala. É isso. Agora o inverso, não entre nessa. Que o Senhor abençoe essa terra, e já abençoou. Falamos com a certeza da boca de quem chamou Abraão. Na certeza de quem? Em Melquisedeque abençoou Abraão. Alguém de quem chamou Jacó
a Israel. Naquele quem? Nomeou José. Aquele quem? Tem 2 filhos. Efraim e Benjamim. Este, Benjamim, é o Mashiach, a expressão. E de Moisés, o anjo Miguel está por lutar pelo corpo. O que mais dizê-lo? Ficamos por aqui. Um só eterno, a ele toda honra e glória.